Eu fiz vários investimentos em produtos que é certeza que vai vender. Ah, não. Muito importante que a indústria ela entenda, Mi, que ela vai ter disponível 24 horas por dia, no mundo inteiro, lojistas focados em vender o seu produto. Fabricante que se der por conta do que é o dropshipping, ele vai entender que ele pode ter um exército de vendedores para a fábrica dele. A todo momento que eu me questiono, vem os sinais de que, Ellen, continua. Continua que você tem uma missão grande com isso aqui. Minha mãe, com certeza, é a pessoa que me inspira como mulher, pelo quanto que ela batalha pelos sonhos dela. Quando começou a pandemia, foi aquele caos que a gente não podia ter contato, muitas empresas fechando. Eu realmente vi que eu tinha isso como uma missão, de começar a ensinar as indústrias a trabalharem no modelo de dropshipping nacional. Eu não consigo entender como as pessoas ainda se perguntam se funciona. Você só precisa encontrar os fornecedores que realmente trabalhem da maneira certa para que você consiga ter essa confiança. Eu acredito que num futuro, tá? Daí é uma visão minha. Eu acredito que o mercado vai trabalhar cada vez mais dessa forma. Tivemos um prejuízo grande. Por quê? Porque a gente quis abraçar o mundo sem saber. Nós nunca mentimos. Nós sempre fomos muito transparentes com o que aconteceu e com tudo o que acontece com a gente até hoje. O dropshipping nacional, ele tá na pontinha do iceberg. O dropshipping é a cereja do bolo do canal de vendas online que a indústria vai ter. Desde 2016, Ellen Catarin atua no mercado de vendas online e é uma especialista em dropshipping nacional. CEO e fundadora da Mais Que Distribuidora, uma rede de fornecedores com mais de 4.000 SKUs disponíveis sem necessidade de estoque, e da Mais Que Drop, uma comunidade com mais de 10.000 membros. Desde 2020, Ellen fornece produtos no modelo de dropshipping nacional e, com base em sua experiência, desenvolveu uma metodologia própria. Ela ensina indústrias, importadores e distribuidores a expandirem seus canais de vendas, implementando sistemas de distribuição para lojistas online. Sua missão é acelerar o comércio eletrônico nacional, tornando o dropshipping nacional um dos principais canais de vendas B2B. Além disso, Ellen é executiva de vendas, influencer e palestrante, promovendo oportunidades de negócios e aprendizado no ecossistema B2B digital. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast É Com Elas, o primeiro podcast global desse planeta, onde o nosso objetivo é inspirar mulheres ao redor do mundo a empreenderem online, principalmente através do e-commerce sem estoque. E hoje eu estou no meu estúdio na Alemanha e a nossa convidada está em São Paulo. Eu chamo hoje aqui para o palco do É Com Elas a Ellen Catarin. Você vai ouvir uma história inspiradora de como ela veio de loja virtual e hoje ajuda indústrias a iniciarem no dropshipping. Tá pronta? Então vamos lá. Ellen, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Tudo bem? Olá, Mi. Tudo bem com você? Eu que agradeço pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você. Com vocês, Obrigada, né? Com todas vocês que estão escutando também. Como é que é em São Paulo? Tá calor? Tá frio? Tá calor, viu? Ainda bem que a gente tá num ambiente aqui gostoso, porque tá calor. E por aí? Por aqui tá chegando o outono, então aqui já tá ficando friozinho. Muito bacana, obrigada de verdade, tá, Catarina? Então vamos lá, vamos começar esse papo que eu acho que vai ser muito gostoso. Eu fiquei sabendo, Ellen, que tu começou no drop sem saber o que tu estava fazendo. Me conta aí como é que é essa história, como que dá para começar no drop sem saber que era drop? Tô louca para ouvir isso aí. Pois é, eu comecei a fazer o dropshipping nacional na nossa empresa em 2020, que foi na pandemia, e eu realmente não sabia que estava fazendo drop. É meio estranho a gente falar isso, mas vou contextualizar melhor para vocês. Eu trabalho já no universo online desde 2016, só que eu trabalhava no B2C, né, com foco direto com o cliente final. E a nossa cidade, que é Ibitinga, interior de São Paulo, ela é um polo têxtil de cama, mesa e banho. Então, é uma cidade que é muito fácil de se fazer a fabricação de produtos, né? Então, nós tínhamos 3 marcas próprias, que era a Mais Que Baby, a Mais Que Pet e a Mais Que Decor.
onde nós fornecíamos esses produtos, nós fabricávamos esses produtos para fornecer dentro do nosso ambiente do B2C. E também no cross-docking, nós já fornecíamos no cross-docking. E aí, quando começou a pandemia, só vou contextualizar o cross-docking aqui, que às vezes... Eu acho legal, porque eu ia te fazer exatamente essa pergunta. O que é esse tal de cross-docking? Olha, o cross-docking é um modelo antes do dropshipping. Então, eu sempre falo, para a indústria estar no dropshipping, ela precisa estar primeiro no cross-docking. O que é? A indústria ela precisa ter os produtos já disponíveis na pronta entrega e ter todo o material para que o lojista possa trabalhar com esse produto. Só que quando o lojista pega esse material do fornecedor, cadastra nas plataformas e vende, ao invés dele enviar para o fornecedor o pedido e o fornecedor fazer a logística, que é o dropshipping, ele vai até a empresa do fornecedor, retira o produto, leva para a empresa dele e faz essa logística. Então, isso acaba limitando muito a um raio regional. Né, porque o cross-docking ele funciona se o lojista estiver dentro da mesma região que o fornecedor, para dar tempo dele buscar a mercadoria, fazer todo o pacote e despachar. Então, a nossa empresa já fazia muito o cross-docking, né? A gente já era habituado a trabalhar nesse formato, porque Ibitinga trabalha muito nisso. E aí, quando começou a pandemia, foi aquele caos que a gente não podia ter contato, né? A gente não sabia o que ia acontecer, muitas empresas fechando. E aí, os produtos que nós fabricávamos, o que a gente falou? Olha, lojistas que já estão trabalhando com a gente com o Cross, para vocês não ficarem vindo aqui, para a gente não ficar tendo esse contato, vamos fazer um teste? Me envia as etiquetas dos seus produtos, o que você vendeu, e a gente, como a gente já está com o estoque aqui, a gente já faz o pacote para você e já despacha. Então, nós já começamos a fazer o dropshipping, exatamente. E nós nem sabíamos que que existia essa modalidade. Porque até então, o dropshipping ele sempre foi muito conhecido no internacional. Né? No nacional, agora que está pegando uma atração muito grande nisso. Mas a gente já está lá desde 2020, fazendo esse processo na nossa empresa. Legal, e aí... Tu começaste com loja ou sempre do lado do fornecimento? Ou tu abriu tua própria loja? Como é que foi? Eu abri a minha própria loja. Em 2016, a gente começou com a loja própria, realmente, para vender direto para o cliente final. Na época, eu chamava Shopping do Bebê, porque nós temos uma loja física em Ibitinga que chama Shopping do Bebê, até hoje. E o site foi criado para apoiar a nossa loja física. E aí nós começamos a trabalhar com os produtos da cidade, começamos a fabricar os nossos produtos para fornecer dentro do nosso site, dentro do nosso ambiente, e foi onde esse ecossistema começou a funcionar. E aí depois disso, Mi, que foi logo que a gente começou a fazer esse formato e começou a dar muito certo, né, de trabalhar com o lojista enviando a etiqueta para a gente nós despacharmos, eu comecei a perceber que tinham influencers. No meu Instagram começou a aparecer o tal do algoritmo, né? Começou a aparecer muito no meu Instagram alguns influencers falando, olha, eu ensino você a trabalhar no modelo de venda sem estoque, tenho lista de fornecedores. Eu falei, mas o que é isso? Aí eu entrei para ver, aí foi falando, dropshipping nacional, seja um fornecedor, entre para nossa lista. Eu falei, poxa, mas o que eu tô fazendo aqui já é um dropshipping. E eu nem tinha me ligado disso. Então, eu fiz um teste, entrei em contato com alguns desses influencers, desses mentores. Falei, olha, eu sou fornecedora, acredito que eu seja uma fornecedora. Você pode me indicar também para quem você está ensinando? Porque eu tenho um produto aqui disponível para vender. E aí, foi o boom. Começamos a ter... Nossa, total. Nós começamos a ter muitos lojistas entrando em contato diretamente com a nossa empresa, querendo trabalhar com os nossos produtos. Que bacana. Sabe que eu falo que o fornecedor não, o fabricante que se der por conta do que é o dropshipping, ele vai entender que ele pode ter um exército de vendedores para a fábrica dele. Eu acho que ainda não entrou na cabeça dos fabricantes brasileiros o potencial que isso é. O chinês se deu por conta rapidinho, né? Mas eu acredito que ainda os fornecedores brasileiros eles ainda estão em uma fase de aprendizado contra isso, não estão? Total. Inclusive, quando a gente começou a fornecer,
o que me despertou esse interesse de começar realmente a ensinar, não só o interesse, eu realmente vi que eu tinha isso como uma missão, de começar a ensinar as indústrias a trabalharem no modelo de dropshipping nacional. Foi justamente porque, quando a gente começou, eu fazia o básico bem feito. Simples, né? Então, a gente não deixava faltar produto, tinha um material muito bem organizado, trabalhávamos muito bem. E os lojistas que começaram a entrar em contato com a gente elogiavam muito o nosso formato de trabalho. Falava, nossa, se os fornecedores que estão aqui na lista trabalhassem como vocês trabalham, seria muito mais fácil para a gente trabalhar, para a gente ter resultado e tudo mais. Falei, poxa, então, se eu tô fazendo isso aqui, eu tô vendo que funciona, nós estamos tendo uma quantidade de lojistas querendo trabalhar com o nosso produto. A produção, ela é finita, nós sabemos, né? Qualquer produto físico, ele acaba sendo finito. Então, essa demanda de lojistas que a gente tá entrando em contato, não vai ser possível a gente atender todos eles somente com o que a gente tem em estoque hoje. Então, por que não trazer outras indústrias para esse ecossistema, para que elas possam ter os produtos disponíveis para todos esses lojistas trabalharem? Então, foi esse o gancho, foi esse o despertar que eu tive logo em seguida que a gente teve esse boom de vendas em 2022, que foi quando a gente realmente falou, não, peraí, eu realmente preciso começar a ensinar indústrias, eu preciso mostrar para as indústrias que elas precisam estar nesse modelo e que funciona, que é o futuro. Porque a maioria das empresas hoje, que foi o movimento, a pandemia não tem como a gente falar que ela não foi o marco, né, pro digital. E qual foi o movimento, principalmente na realidade que a gente tem lá com os fabricantes, com as indústrias. Quando todo mundo fechou as portas, a indústria teve que se reinventar. Então, ela tinha lá o estoque vendendo. O que ela teve que começar a fazer? Ela teve que ela mesma cadastrar os produtos e começar a vender. Só que o comportamento do consumidor de 4 anos atrás para o comportamento do consumidor final hoje é completamente diferente. Então, mesmo que a indústria ela vendesse lá, ela atrasasse uma entrega, não atendesse muito bem o cliente, vendesse um produto, entregasse algo similar, alguma coisa assim, não tinha a repercussão que se tem hoje. Então, a régua subiu. A régua de vender online, ela subiu. E é muito mais interessante para a indústria hoje que ela não trabalhe, ela pode trabalhar também no B2C, mas que o foco dela seja realmente fornecer os produtos no B2B, para que tenha lojistas em qualquer lugar do mundo revendendo seus produtos online. Né? Isso é muito melhor para a indústria trabalhar. E é esse o foco que a gente tem aqui hoje. É muito inteligente, né, Ellen? Eu até às vezes me pergunto como que uma indústria ainda em 2024 pode não estar olhando para isso. E olha só o que eu achei muito interessante que você falou. Tinha tanta gente vendendo que as indústrias que tu tinha contato, a indústria de vocês não estavam dando conta e vocês tiveram que chamar mais indústrias. E esse é o poder do dropshipping. Às vezes as pessoas ainda se perguntam se funciona, sabe? Eu fico assim, eu não consigo entender como as pessoas ainda se perguntam se funciona. Tu deve ter inúmeros exemplos aí de ver lojas faturando muito. Conta aí um pouquinho para que o pessoal entenda que é real, é muito mais palpável do que eles imaginam. É muito mais palpável, e se hoje a gente vê a realidade de se trabalhar com um dropshipping nacional, é muito mais rápido de se trabalhar do que trabalhar com o internacional. Porque o dropshipping nacional hoje, você consegue trabalhar, inclusive dentro de marketplace, você consegue trabalhar em múltiplos canais. Por quê? Porque a entrega é muito mais agilizada. Né? E o contato com o fornecedor, ele é muito mais rápido. E você está tendo aquele contato em tempo real com o seu fornecedor. Então, isso faz com que se acelera muito. Nós, desde aquela época até hoje, só para você ter uma ideia, né, da quantidade de lojistas que entram em contato com a Mais Que Distribuidora para revender os nossos produtos. Até hoje, a Mais Que Distribuidora não investiu ainda em ads para poder divulgar o nosso trabalho e tudo mais. Foi tudo realmente no orgânico. E até hoje, a gente entra em contato com a gente pelo menos de 50 a 60 pessoas por dia querendo começar a trabalhar com o modelo de vendas sem estoque, com o modelo de vendas por dropshipping nacional. Então, assim, é uma repercussão muito grande, né, que se tem. E isso faz com que
a gente perceba que esse universo... É uma coisa que eu sempre gosto de falar, o dropshipping nacional está na pontinha do iceberg, de tudo que realmente está por vir. Só que isso só vai acontecer, a gente só vai profissionalizar isso cada vez mais quando, de fato, as indústrias entenderem esse potencial e colocarem isso, e apostarem, né? É aquilo, né, Mi? Quando a gente começou por exemplo, antes da pandemia e tudo mais, quando se falava de marketplaces, quando se falava de loja virtual, as pessoas não colocavam tanta fé. E olha hoje a realidade que isso é. E olha o quanto isso está acelerado e as projeções que são globais de crescimento, tanto para as vendas online como para o dropshipping nacional. Porque ele é muito fácil, não. Tudo exige trabalho, né? Ele é muito mais prático para quem trabalha como o próprio lojista também. Né? Então, você que é lojista, existem várias formas de se falar, né? Sellers, lojistas, droppers, dropshippers. Então, você que trabalha, atua como um revendedor, de fato, na venda, é muito melhor você trabalhar nesse modelo de venda sem estoque do que você ter que pensar em ter uma operação, pensar em ter todo um processo que vai te travar. Olha onde você está hoje, você daí da Alemanha falando comigo aqui em São Paulo, você trabalhando com um dropshipping e funciona, né? O que você precisa? Você precisa de fornecedor que te traga confiança para você trabalhar com os produtos dele. E o fornecedor precisa de lojistas para realmente fazer o faturamento dele acontecer. E não ele ter que fazer tudo, né? Trabalhar no ecossistema inteiro, porque a todo momento tem plataforma nova no mercado, a todo momento o digital muda. Então não dá para a gente acompanhar, não dá para a indústria ela focar em ser uma excelente produtora, né? Em realmente produzir bem, ter um melhor preço, ter um melhor trabalho e também ficar focada no B2C online, além dos outros canais de vendas que já atuam dentro de uma indústria. Sim, até porque, Ellen, acredito que tu pontuou muito bem, eu sempre falo, cada um cuidando do seu quadrado. O lojista, ele vai cuidar da venda e do serviço ao cliente. Ele vai ser um excelente vendedor, vai ser um excelente marqueteiro. E isso vai dar para ele um know-how que, se ele tivesse que cuidar de estoque, empacotamento, etc., ele iria demorar muito mais para alcançar esse nível. Por isso que a gente vê, pessoal, os dropshippers escalando muito, porque eles estão especializados em marketing. E deixa eu contextualizar, Ellen, vou te pedir um favor. Para quem não entende, tu explicar a diferença entre drop nacional e drop internacional, por favor. Claro, vamos lá. Então, o dropshipping internacional. Existem várias diferenças hoje. Então, a gente tem uma diferença fiscal, né? Então, geralmente, no modelo de dropshipping internacional, você trabalha com uma nota de venda de serviço. Né? No dropshipping nacional, como que funciona a parte fiscal? É compra e venda. Né? O produto já está nacionalizado, o estoque já está dentro do Brasil. Então, você como um lojista, você precisa ter um CNPJ de compra e venda, onde você vai comprar o produto, quando você vender, o fornecedor ele vai vender para você e você que vai vender para o seu cliente final. Então, esse já é um ponto de início que se tem uma diferença. E dentro disso, todos os impostos já estão inclusos, né? Dentro desse formato que é o que já atua dentro do Brasil. Junto com isso, nós temos também a questão de prazo de entrega. O produto dentro do Brasil, ele já está disponível na pronta entrega. Então, isso já facilita e já agiliza muito o processo. Lá na Mais Que Distribuidora, por exemplo, os pedidos que os lojistas passam para a gente até 9 horas da manhã já saem no mesmo dia. Existe já um horário de corte interno que a gente está conseguindo aumentar para justamente conseguir fazer com que isso seja cada vez mais rápido, para conseguir se atender cada vez mais canais. Junto com isso também, tem a questão da comunicação com o fornecedor. É muito mais fácil você se comunicar com o fornecedor que está dentro da sua cultura, que está dentro do seu fuso horário, que está dentro da sua língua, justamente para facilitar todo esse trabalho em conjunto. E essa proximidade com o fornecedor. Né? Então, às vezes tem lá visitar, né? Dá para visitar a fábrica. Isso facilita, inclusive, uma negociação. Né? Então, o lojista começou a tracionar muito bem um produto. Fornecedor, olha, eu estou precisando que
a gente negocia aqui para eu ter um estoque mínimo maior, porque esse produto aqui, ele vai tracionar a venda. Não corre o risco de eu fazer isso aqui, de eu apertar no acelerador aqui e me faltar estoque. Então, olha a comunicação que você consegue ter com esse fornecedor. Ó, fornecedor, agora esse produto aqui está validado comigo, na minha conta. Eu consigo ver de fazer uma personalização de marca nesse produto? Tudo isso é possível de ser conversado e de ser alinhado quando se tem essa proximidade com o fornecedor. E isso, você tratando em um dropshipping nacional, facilita muito o processo. Total, eu digo que o dropshipping tem 3 pilares, né? Loja, produto e fornecedores, e aí as vendas. E o fornecedor é um pilar muito importante. Se tu não tiver um bom relacionamento com ele, tu pode ter problemas com a tua loja. Então, faz muito sentido esse canal de comunicação, você poder ir lá. E deixa eu te perguntar, Ellen, eu fiquei curiosa aqui, que tipos de produtos, no momento, o Brasil está fornecendo pro Drop Nacional, que tem fabricação nacional? A gente também vê muitas empresas trazendo os produtos da China, mas eu fiquei interessada em saber que produtos que estão sendo fabricados. Se alguém quer iniciar no Drop Nacional, que tipo de produtos vocês vão ter disponível? O que tu indica para quem está começando? Vamos falar um pouquinho dos produtos? Vamos lá. Primeiro, dentro da Mais Que Distribuidora, né, da nossa empresa, a gente tem muito foco diante do polo têxtil que nós temos lá. Nós temos muito foco em cama, mesa, banho, decoração, bebê e pet. Tá? Então, esse nicho mais voltado para o enxoval, que é o que é fabricado dentro da cidade. Porém, quando a gente trata isso a âmbito nacional, é totalmente multinichos. Né? Nós trabalhamos, você pode trabalhar, tem produtos alimentícios, tem calçado, tem vestuário, tem N tipos de produto que você consegue trabalhar nesse formato. Eu acredito que o Brasil ele ainda não é muito forte apenas no eletrônico, né? Que é algo que realmente acaba vindo muito da importação. Mas o restante dos produtos, o Brasil tem uma capacidade produtiva gigantesca e que não foi explorado ainda nem 1% da capacidade que a gente tem aqui, porque o Brasil ele tem muitos polos, né? Muitos polos têxteis, muitos polos fabris. Então, tem polo de calçado, tem polo de vestuário. A gente vê aqui em São Paulo mesmo. Olha o Brás aqui em São Paulo, o polo que aqui de vestuário. Então, e não foi, está sendo explorado, mas ainda tem muito para acontecer. Tá? Exatamente. Para as mulheres, um mar azul para elas explorarem, então, pelo que eu estou percebendo. Total. Tem muita oportunidade. Tem muito também acessório, produto de cabelo, acessórios. Isso tudo tem hoje disponível já no Drop Nacional. Você só precisa encontrar os fornecedores que realmente trabalhem da maneira certa para que você consiga ter essa confiança. É aquilo que a gente estava falando, né, Mi? Trabalhar com dropshipping, 50% da operação é do lojista e 50% da operação é do fornecedor. Não adianta Sim. o fornecedor ter o melhor produto com o melhor preço e não ter os melhores lojistas para realmente trabalhar com esse produto, e não adianta o lojista ter esses produtos, mas o fornecedor não ser um fornecedor ponta firme com ele, que vai falhar ali com ele. A gente não consegue falar que, assim, 100% da operação nunca corre o risco de acontecer nenhum problema. A gente não pode falar isso, porque a gente trabalha com diversos fatores internos e externos dentro de uma produção, dentro de um trabalho. Só que qual é o diferencial disso? É o contato, é a proximidade. Então, o fornecedor se antecipa. Olha, tive um problema com a minha produção. Lojista, eu preciso que você dê uma pausada nesse anúncio aqui até eu conseguir colocar esse estoque em ordem para a gente poder continuar as suas vendas, para não correr o risco do lojista vender e não ter o produto para ele despachar. Então, essa comunicação, ela é fundamental para as vendas acontecerem e para elas crescerem, né? Porque
todo mundo consegue trabalhar adiantado, todo mundo consegue trabalhar ambientalizado do que realmente está acontecendo dentro do ecossistema. Para você que tem uma operação no digital, provavelmente o serviço ao cliente pode ser um calcanhar de Aquiles. E eu quero te apresentar, então, a Conecta Drop, que pode ser a solução para terceirizar isso para o seu negócio. Você não vai precisar ficar contratando e treinando. Deixa alguém especializado fazer isso por você. A Conecta Drop é a nossa parceira aqui no podcast É Com Elas. E eu vou deixar todos os detalhes aqui para você entrar em contato com eles e tirar todas as suas dúvidas. Como melhorar o seu suporte para melhorar a conversão e os resultados do seu negócio. Entendi. E aí, Ellen, você anda ajudando as indústrias a entenderem esse mercado, correto? Isso que eu entendi. O que você vê? Eu fiquei curiosa aqui, quero te perguntar, eu não tenho contato com indústrias, eu vou até o fornecedor, tenho muito contato com fornecedores, mas eu queria saber de você o que a indústria acha do dropshipping. Eles acham que não funciona? Como que tu convence eles que é uma oportunidade? Até para, se alguém aqui é um fabricante, tá nos escutando, entender a oportunidade que ele tem ao alcance dele. É muito importante que a indústria ela entenda, Mi, que ela vai ter disponível 24 horas por dia, no mundo inteiro, lojistas focados em vender o seu produto. Então, quando a gente já fala isso aqui, já fica muito claro para a indústria que é muito melhor ela focar no B2B online do que ela focar em ela vender direto. Até mesmo, eu não posso falar que não é interessante uma indústria não trabalhar com lojistas físicos, porque o mundo físico ele não vai deixar de existir. Né? A gente não pode deixar de sempre enfatizar de que o mundo físico, de vendas no B2B físicas, ela vai sempre continuar acontecendo. Só que o online está aí, ele chegou para ficar e para crescer. As projeções mostram isso e o que a gente vive na realidade mostra isso. Então, se a indústria ela não se precipitar e se adiantar para começar a fazer realmente o trabalho dela acontecer com antecedência, ela vai querer colher frutos ali quando todo mundo já estiver muito mais profissionalizado nesse ambiente. E existe um desafio muito grande hoje da indústria entender que ela precisa se digitalizar. Né? O se digitalizar não é só ela fornecer por dropshipping, é ela entender como que funciona o digital e como que o digital hoje ele não só está, mas ele deve estar presente dentro da sua empresa, porque é o futuro. Aliás, não é o futuro, já é o nosso presente. Né? Então, se a indústria ela não se adiantar e não começar a trabalhar nesse ambiente, ela vai ficar para trás. E para a indústria, quando a gente fala no formato B2B, e até mesmo, principalmente no online, com o dropshipping, eu falo que o dropshipping é a cereja do bolo do canal de vendas online que a indústria vai ter. Por quê? A indústria ela pode trabalhar com lojista físico, ela pode trabalhar com a venda direta online, ela pode trabalhar com o cross-docking e ela pode trabalhar com o dropshipping. Quando a gente traz para a visão da indústria, eu sempre trago como mais um canal de vendas para a empresa. E só que é um canal de vendas que é a cereja do bolo. Então, se a indústria está preparada para fornecer no dropshipping, ela está preparada para atender um lojista online que quer trabalhar com estoque próprio, ela está preparada para atender um cross-docking e também o dropshipping, que é a melhor modalidade para ela hoje. Por quê? Porque tem essa flexibilidade. Porque na outra ponta, que é o lojista online, ele está trabalhando de qualquer lugar do mundo, ele está trabalhando dentro do tempo dele e ele tem essa flexibilidade que acelera o processo. E não só isso, mas também se torna ilimitado os lojistas que podem trabalhar. Né? Então, desde uma pessoa que tem que... Porque existem as pessoas que querem a flexibilidade e existem pessoas que precisam da flexibilidade. Né? Então, uma pessoa que precisa ficar em casa, precisa trabalhar de casa. Essa pessoa, se ela tivesse que trabalhar com uma estrutura física, ela não poderia já estar atendendo. E é uma pessoa que, com certeza, tem um potencial gigantesco para fazer o produto daquela indústria vender. Então, é esse multicanal mesmo que ela pode trabalhar. E quando a indústria ela entende esse potencial e ela investe nisso, ela colhe os resultados. Nossa, excelente, hein? Se você
fabrica produtos, se você tem intenção de vender para mais pessoas, eu falo, gente, com o dropshipping você vai ter um exército de vendedores e vendedoras à sua disposição. E é um pessoal que sabe vender, hein? É um pessoal que sabe vender. Essa é uma característica. Conseguem focar, né, Mi? Consegue, de fato, focar na venda. Né? Quando você tem que trabalhar... Tudo na nossa vida é foco. Então, se você... Não, eu vou realmente trabalhar com vendas online através do dropshipping nacional. Então, eu vou, de fato, focar em aprender a vender e ter esse constante aprendizado, poder testar minhas vendas para aprender a fazer um marketing bem feito. Enquanto isso, eu sei que eu tenho fornecedor lá que vai estar aguentando a demanda que eu estou enviando de venda para eles. É a combinação perfeita, né? Tanto para o lojista como para a indústria. Eu também não é porque eu trabalho com isso, mas, Ellen, eu também vejo dessa forma. Eu acredito que num futuro, tá? Daí é uma visão minha. Eu acredito que o mercado vai trabalhar cada vez mais dessa forma. Os lojistas têm estoque e as indústrias e os fornecedores, porque é um modelo que faz muito sentido. Cada um cuida do seu quadrado e todos ganham. E todos crescem muito, né? Muito. E, Ellen, deixa eu te perguntar agora um pouquinho mais da tua história. Como que... Eu soube que você fez o Empretec. O Empretec é aquele curso do Sebrae, né? Que ajuda você a empreender. Você sempre quis empreender? Como que foi? Você contou que antes do Drop, você já estava trabalhando com as indústrias. Conta um pouquinho da tua história e como que tu hoje, porque tu tá fazendo algo grandioso hoje, com 29 anos. Como que tudo isso começou? Eu acredito que o empreendedorismo ele já veio no sangue. Né? Eu venho de uma família empreendedora. Os meus pais são empreendedores. Meus pais já... E a gente fala que empreendedor é aquele que, de fato, trabalha, erra e muda a rota e se encaixa naquilo que realmente vai fazer ele prosperar e vai fazer tudo acontecer. E a minha família vem dessa história. Né? Então, a gente meus pais já tiveram fábrica, já tiveram... Minha mãe hoje tem uma loja física, meu pai trabalha com representação comercial. Então, são pessoas que são os meus exemplos dentro de casa, de pessoas que realmente perseveraram para conseguir ter o que tem hoje. E, então, desde novinha, a minha mãe sempre foi muito ponta firme de, olha, você precisa trabalhar. Então, eu lembro que eu ia para a escola e aí, quando eu voltava, fazia todo o trabalho de casa, tudo certinho. Mas toda semana ela fazia questão de que eu fosse para a empresa dela, lá para a loja física do Shopping do Bebê, desde os meus 13, 14 anos, e fosse ver como que é trabalhar, como que é estar ali junto, vendo o que é as pessoas realmente terem que trabalhar para conseguir realmente conquistar. Né? Então, eu tive isso de berço. Não só eu, como minha irmã também. E foi justamente por isso que, em 2016, quando pouquíssimo se falava de vendas online, ainda, né, a gente fala que parece que faz muito tempo, mas não faz. Né? Só que, realmente mudou muito rápido. Né? Quando, naquela época era mato falar de vendas online. Não tinha curso, Ellen. Eu me lembro que em 2016 eu procurava um curso de Facebook Ads e não tinha. Era tudo em inglês, que era caríssimo. Não tinha vídeo no YouTube. O pessoal não sabe que a gente capinou mato nesse mercado. Não, total. E pagamos caro por isso, né? Eu, particularmente, quando a gente começou, o que aconteceu? Eu já quis começar com loja virtual e com todos os marketplaces que tinha naquela época junto. Não, vou dominar o mundo. A gente achando que ia ser tudo fácil. Vender online deve ser facinho. Tivemos um prejuízo grande. Por quê? Porque a gente quis abraçar o mundo sem saber como fazer. Então, por isso que é muito importante se ter esse equilíbrio entre aprender e praticar. Aprender e praticar. Porque se você só fica aprendendo e não pratica, de nada adianta e vice-versa. Então, em 2016, a gente passou por esse momento quando pouquíssimas pessoas falavam de vendas online, a gente já estava testando esse formato dentro da nossa empresa.
E aí, depois disso, a gente começou a fabricar os produtos, aí veio a pandemia, eu falo, a gente precisou ir se reinventando, né? Durante a pandemia, começou essa questão do dropshipping, que a gente foi entender que estava fazendo um modelo que era inovador para o mercado e nem a gente tinha noção disso. Logo em seguida, que foi quando eu fiz o Empretec, que eu falo que foi a minha virada de chave empreendedora, né? É a questão da gente realmente entender as ferramentas que, como empreendedores, nós temos e o que nós podemos, e o poder que nós temos nas mãos e o que a gente consegue transformar na vida das pessoas com a nossa vivência também, né? E foi nesse momento que eu percebi que, poxa, eu preciso começar a ensinar indústrias também a fazerem o que eu faço, porque isso vai ajudar os lojistas a terem mais produtos, isso vai ajudar a indústria a ter mais um canal de vendas e todo mundo vai ganhar com isso. E aí, nesse momento que a gente começou a fazer, comecei a trabalhar com a indústria, nós mudamos a rota de novo. Por quê? Lancei a mentoria, foi em agosto de 2022, que lancei a minha primeira mentoria para a indústria. E aí, o que eu percebi? Os lojistas que estavam entrando em contato com a gente, muitos deles não estavam preparados para vender. Veio muito aquela mentalidade também naquela época de que vender online era só para você ter um extra e que era muito fácil de se vender online. Muita gente vendeu essa ideia justamente para... Na verdade, vende até hoje, né? Vende até hoje. E a gente precisa parar com isso. Eu luto contra uma maré, porque a gente tem que ser real, que é trabalho, vai dar dinheiro em um certo momento se você persistir, mas é trabalho, é dedicação, é acreditar. Acho que essa questão do acreditar também. Então, deve ter... Continua contando aí, como aí tu percebeu que os lojistas também precisavam de ajuda. Sim, porque eles vinham muito com essa mentalidade de que, eu vou já começar a cadastrar o produto e vou vender rápido. Não preciso fazer muita coisa aqui, vou vender, mágica. Não é assim que as coisas acontecem. Então, a gente percebeu que a gente precisava mostrar para esses lojistas que, olha, isso funciona, você tem que acreditar que nós somos fornecedores capacitados para te atender, mas você precisa entender que você também precisa trabalhar, você também precisa focar em fazer o negócio da venda acontecer para que realmente a gente consiga trabalhar com o seu produto, para que a gente consiga fornecer o produto para você. E foi aí que, até então, a Mais Que Drop, que foi lançada como a minha mentoria para fornecedores, ela se transformou em uma comunidade para lojistas realmente trabalharem nesse formato. Por quê? Porque muito prego também do que a gente não ensinar o que a gente não faz, né? Então, não fazia sentido eu ensinar um lojista a trabalhar com vendas online se eu não vendia online. Eu fornecia, eu não vendia. Então, nada melhor do que a gente pensar em ter um ecossistema justamente para fazer com que esses lojistas se conectassem e eles trouxessem suas experiências e trabalhassem dentro de um ambiente que todo mundo, tá todo mundo se ajudando para realmente fazer esse negócio acontecer. E aí, na época, foi eu, a minha irmã e o Giovanni, que na época que eu fiz o Sebrae, ele era um dos consultores do Sebrae. Quando eu falei para ele da ideia que eu tinha de fazer essa consultoria para fornecedor, ele pediu a conta do Sebrae para entrar em sociedade comigo. Caraca, que bacana! A gente está junto até hoje com a Mais Que Drop e também agora com essa questão das mentorias para fornecedores, né? Desse formato de ensinar a indústria. Giovanni e a Elô estão juntos comigo até hoje. E aí... Que legal! Pode continuar. Foi realmente quando eu olho para ela e falo, caramba, a gente foi meio doido, né? Porque, poxa, a pessoa tinha lá um salário bom, tinha um emprego legal e não... Peraí, eu vou realmente, estou acreditando no projeto aqui, vamos nessa. E aí a Mais Que Drop se tornou essa comunidade. Hoje nós somos mais de 10 mil membros, né, dentro da nossa comunidade, onde nós trazemos um ambiente de aprendizado com especialistas que trazem sobre o assunto, né, de vendas online. E nós trazemos essa proximidade com os fornecedores da Mais Que Distribuidora, dentro desse ambiente. Então, nós criamos esse ecossistema de dropshipping nacional. Então, o nosso foco é vendas online com dropshipping nacional, dentro da Mais Que Drop. E aí, em fevereiro do ano passado, foi quando eu comentei com vocês que nós começamos a ter muitos lojistas dentro do nosso ambiente. E
era limitado. Não dá para uma indústria ficar fazendo lançamento a todo momento de produto, tudo porque existe uma limitação de matéria-prima e tudo mais. Então, foi onde eu pensei assim, falei, poxa, eu tô dentro de uma cidade que é um polo têxtil. Eu tenho vários amigos que são empreendedores, que já trabalham que são indústrias, que já trabalham com vendas online, que já trabalham com, principalmente fornecendo já no cross-docking. Por que não eu falar com algumas dessas pessoas, alguns desses que são os meus amigos, estão inclusive comigo até hoje como fornecedores, e são empresas muito realmente confiáveis de se trabalhar. Falei, por que não eu ensinar eles a venderem nesse formato de dropshipping nacional e trazerem eles para minha base de fornecimento? Para poder ter o lojista trabalhar dentro de um mesmo ecossistema. Porque quando você, lojista, vai trabalhar com drop nacional, você precisa vincular o endereço do produto, o produto que você está vendendo ao endereço do fornecedor que você está vendendo, né? Então, isso quando a gente trata em loja virtual, nós temos já integradoras que facilitam muito esse processo. Mas quando a gente trata de marketplace, por exemplo, dentro de um Mercado Livre, você precisa colocar um endereço de fornecedor na sua conta. E aí você precisa trabalhar com os produtos só daquele fornecedor. E isso estava limitando os lojistas a trabalharem. E aí, o que eu fiz? Os fornecedores... eu ensinei esses fornecedores da cidade a trabalharem no formato de drop. E que são empresas que estão junto com a gente até hoje. E falei para eles, então, vou colocar vocês dentro do nosso ambiente. E o lojista, ele vai poder continuar trabalhando com o meu endereço. E trabalhando com o seu produto. E você vai enviar de forma independente. Porque a gente está dentro de uma mesma faixa de CEP. Então, funciona. Sim. Entendi, olha que interessante. E aí começou a ganhar uma proporção muito grande, graças a Deus. E nós temos hoje esses fornecedores locais trabalhando dentro dessa rede. Então, a distribuidora nossa, que antes era distribuidora mais que Baby Pet Decor, ela se tornou a mais que distribuidora, que hoje é uma rede de fornecedores parceiros realmente para o formato de drop. Inclusive, agora em novembro do ano passado, esse formato deu tão certo, foi em fevereiro, né? Em novembro, eu simplesmente parei de produzir. Não porque não dava certo, mas para realmente poder focar em desbravar esse ecossistema de dropshipping nacional, porque a gente sabe que ainda tem muito a evoluir, que está só começando. Caraca, que história, hein? Então agora tu tá totalmente focada aí em fazer esse mercado acontecer. Olha, parabéns, Ellen, porque eu não tô no Brasil, e se eu tivesse, seria uma coisa que eu iria também desbravar, porque eu sempre me indignei que as empresas não estão olhando para esse mercado, sabe? Tipo, eu não consigo entender como me incomoda, assim, dá vontade de pegar pela garganta, assim, o fornecedor e falar com ele. Aos poucos eu percebo que ali no meu Instagram, cada vez vem mais empresas falar com a gente, perguntar, tirar dúvidas. Aí eu indico vocês, indico outras empresas que eu conheço para eles entrarem em contato. Mas eu acredito que talvez ainda tenha essa barreira, porque o dropshipping, ele ficou, essa palavra, né, ficou um pouco queimada no mercado. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, que tu trabalha com muito lojista sério, tu trabalha com empresas reais, com fornecedores reais. Esse negócio, ele é real, ele tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Nós temos fornecedores hoje, indústrias que aquela indústria ela tem mais de 450 colaboradores trabalhando para fornecer aqueles produtos. Então, realmente, são indústrias que, de fato, querem trabalhar, que já enxergaram que esse formato vai acontecer, que esse formato é o futuro, já estão conscientes de que está começando e de que está numa crescente, e isso a gente já vê em números, o quanto que realmente começa pequeno e vai se tornando uma proporção já mais significativa dentro do faturamento da empresa. E junto com isso não aconteceria se nós não tivéssemos na base lojistas realmente responsáveis, lojistas realmente que fazem o negócio acontecer e que realmente trabalham no seu negócio como um negócio, né? E não como uma renda extra. E realmente fazem, de fato, do dropshipping a sua renda principal
de trabalho. Então, esse lojista atrelado aos produtos de uma indústria que também tem essa responsabilidade, não tem como dar errado. Tendo o produto certo, tendo o lojista certo para trabalhar e tendo esse ecossistema funcionando, não tem como não acontecer. E isso é o que a gente já tem de realidade hoje. Maravilha, maravilha. E deixa eu te perguntar, teve algum momento dessa tua jornada que tu tentou algo que não deu certo, que tu foi para um lado que, putz, nossa, fiz errado, perdi grana? Tem alguma história aí para dividir com a gente? Isso nós quando empreendemos, nós temos várias, né? Mas teve uma que eu cheguei a quase desistir. Sério? Foi no ano passado, quando eu contratei empresas para poderem fazer a parte da tecnologia pra gente, porque a gente precisa de uma automação para fazer. O processo manual, ele funciona, tá? Dá para tranquilamente um lojista, eu quero trabalhar com um fornecedor sem uma automação. Dá para ele começar a trabalhar assim. É até interessante ele começar a trabalhar assim, para ele não ter que investir num primeiro momento, não ter muito investimento no primeiro momento. Lógico, você como lojista, é importante você já investir em ter pelo menos um ERP para você já organizar as suas informações, para você já interligar com a sua loja virtual, interligar com os marketplaces, tudo dentro de um ambiente. Mas a automação com o fornecedor, primeiro, é interessante você validar se o produto do fornecedor vai funcionar dentro da sua empresa. Se aquele produto você vai gostar de vender. Porque para você, lojista, ter esse amor pela venda, você tem que gostar do que você está fazendo. Você tem que gostar de vender, você tem que gostar de vender aquele nicho de produto. Né? Isso também eu acho que traz um diferencial muito grande. E aí, nós investimos em uma automação de uma empresa que se comprometeu de que iria entregar a automação para a gente e que teria já aquele prazo e queria entregar dentro daquele prazo para nós. Começamos a fazer os testes e tudo mais, e o que nós fizemos? Nós programamos um lançamento, né? Um lançamento da nossa automação, mais a comunidade da MaskDrop Pro, que naquela época ela foi lançada com automação, e hoje ela trabalha de forma independente, né? Então, nós fizemos esse lançamento, e a automação não ficou pronta. E a gente não poderia mais cancelar o lançamento, porque já estava rodando. Não tinha mais o que a gente fazer para cancelar. E existia do lado da empresa que a gente contratou uma promessa de que, olha, não vai entregar, você vai lançar semana que vem, mas fica tranquila, que no máximo na outra semana vai estar pronto. A gente está aqui testando, está aqui dando certo. Não entregaram. Então isso foi um baque muito grande. Por quê? Porque eu me comprometi com outras pessoas de algo que eu estava dependendo de uma outra empresa para fazer acontecer, de uma outra promessa para fazer acontecer o que eu prometi. E isso foi um baque e foi um aprendizado. Para nunca nós prometermos algo que, de fato, a gente não esteja ali realmente acontecendo. Principalmente quando não depende de nós. Né? Então foi um momento muito complicado, porque nós tivemos várias pessoas que apostaram no nosso trabalho, que compraram o que a gente prometeu, e foi muito frustrante, né? Então eu falei, meu Deus, e agora? E parece que não, mas assim, a parte tecnológica para dropshipping nacional, ela ainda está sendo um desafio. Né? Ela ainda está sendo... Eu sei. E no modelo de negócios que nós trabalhamos lá hoje, ela é um desafio um pouco ainda maior, né? Porque a gente faz com que a indústria trabalhe de forma independente para o lojista acontecer, justamente para ter mais preço, né, no produto, porque aí não tem bitributação. O lojista realmente está comprando direto da fábrica, né? Direto lá da fonte mesmo. E esse desafio, esse baque que a gente levou... Eu sei que tem da parte fiscal. Entendo muito o que você está falando, porque vocês estão com um puta desafio na mão. Infelizmente, o nosso sistema tributário complica um pouco para fazer esse negócio ser o mais automático, né? Então, parabéns aí, porque eu sei que vocês estão lutando contra uma maré aí também que é bem complicadinha, né? Complicada, mas não é impossível, né? Só está demorando mais do que a gente imaginava que iria ser,
Porque a gente precisa unir a tecnologia com o trabalho para realmente acontecer. Mas existem várias empresas hoje que estão entrando no mercado, que inclusive são vários parceiros que eu tenho hoje também, de ferramentas e de galpões que a gente consegue trabalhar nesse ecossistema. Porque hoje, eu não enxergo como concorrência, né? Eu enxergo como uma forma da gente conseguir fazer com que a indústria veja que o dropshipping vai dar resultado para ela. Então, se a indústria não está dando certo com a Mais Que Distribuidora, mas ela vai estar dando certo com outro parceiro que nós temos, eu com certeza vou indicar a indústria, não só indico, mas até coloco a indústria dentro desses outros parceiros que nós temos, e que isso já acontece hoje, para justamente a indústria ela poder perceber e cada vez mais estar dentro desse ambiente e entender que o B2B online é a melhor escolha para ela trabalhar daqui para frente. Então, esse momento... Não, concordo 100%. Esse momento que a gente passou foi realmente muito complicado e ainda veio junto com a parte pessoal, né? Que tava passando por um momento de muitas mudanças na minha vida pessoal também. E aí foi assim, eu falei, gente, pra que eu tô fazendo isso? Era muito mais fácil eu estar trabalhando, que meu pai hoje ele trabalha como um representante, precisa de ajuda com isso, tem vários trabalhos que a gente consegue fazer em conjunto, alguns a gente já consegue fazer em conjunto hoje, mas eu poderia estar trabalhando ali com o meu pai, poderia estar trabalhando ali com a minha mãe, e eu teria algo que eu sei que já me daria um retorno muito mais rápido, né, do que o que eu estou construindo hoje. Mas realmente essa paixão por perceber que a gente está no caminho, que a gente está desbravando algo que vai trazer um diferencial, vai trazer uma transformação na vida de todas as pessoas que estão realmente levando a sério esse ecossistema. Excelente, Ellen. Eu acho que eu já falei aqui, o teu trabalho é um mar azul e parabéns pela tua coragem, porque eu sei que não é fácil tu conversar com um fornecedor, fornecedor não, uma indústria, falar de dropshipping, e aí esses desafios com a tecnologia. Então, mas tu tem um sonho, eu acredito, né? Porque nesses momentos difíceis a gente precisa se agarrar em um sonho. Como que essa parte aí, onde que tu te agarra para continuar? Por exemplo, tu deve ter tido que lidar com muito cliente insatisfeito, enfim, deve ter sido uma barra esse momento aí, né? Não, total. Foi um momento realmente de divisor de águas pra gente, pra entender se era o que eu queria ou não. E porque, graças a Deus, nós tivemos as pessoas que entraram em contato com a gente, que compraram com a gente, na época foram 100 pessoas, assim, em um lançamento. Nós já tivemos 100 pessoas que já começaram a trabalhar com o nosso trabalho, nosso formato. Eles entenderam. Porque nós nunca mentimos. Nós sempre fomos muito transparentes com o que aconteceu e com tudo o que acontece com a gente até hoje, né? Então, todo o movimento que a nossa empresa faz, nós levamos para dentro da nossa comunidade e essa transparência justamente para que todo mundo entenda o que está acontecendo no nosso ecossistema. E graças a Deus, assim, lógico, tivemos o quê? Umas 5 pessoas que realmente, não, prefiro o meu reembolso e não quero trabalhar, não quero seguir com vocês. O restante está com a gente até hoje. E mesmo que a gente ainda não tenha a nossa automação própria ainda rodando, porque a gente está num novo teste para fazer ela acontecer, eles estão com a gente até hoje trabalhando. Então, eu falei, poxa, não tenho dúvidas de que a gente está no caminho, né? Nós temos pessoas que apostam, não só os lojistas, mas também as indústrias que estão com a gente até hoje, porque as indústrias também passaram por essa fase dessa promessa nossa de que vamos ter uma automação e a automação não aconteceu. Então, eu acredito que, logicamente, temos Deus em primeiro lugar, sem Ele na nossa vida não tem... Nada faz sentido, não tem nem como a gente querer levar qualquer coisa adiante. Então, nesse meio tempo, foi onde também eu me apeguei muito com isso e eu tive essa certeza de que esse é o meu caminho. Porque a todo momento que eu me questiono, vem os sinais de que, Ellen, continua. Continua que você tem uma missão grande com isso aqui e você precisa realmente continuar nesse desafio. E graças a Deus, a gente está percebendo que as pessoas estão entendendo mais esse formato hoje. A gente está conseguindo trazer essa questão que, como você falou, o dropshipping ele foi queimado.
né, por um momento, por todas essas transições que aconteceram, por muitas pessoas que entraram nesse formato para ensinar e ensinaram coisas erradas, ensinaram a trabalhar de formas erradas e que as pessoas se frustraram desse modelo. E isso fez com que, muitas vezes a gente fala de dropship e às vezes a indústria, acho que não vale a pena, mas graças a gente está percebendo que esse movimento está mudando. As pessoas estão começando a entender mais que esse é um movimento que faz sentido para a empresa e os lojistas que trabalham com estoque próprio, que trabalham com o cross-docking também estão entendendo isso. Na nossa cidade mesmo, a gente tem hoje vários lojistas que estão da cidade, que para eles seria mais fácil até eles lá buscarem a mercadoria, talvez se eles quisessem trabalhar com o cross-docking. Várias pessoas que são da nossa cidade que estão entrando para o formato de drop. Que preferem, olha que legal. Que preferem do que ter um estoque próprio e ter ou ter um cross-docking ali próximo da indústria, eles preferem entrar para dentro do ecossistema e fazerem já o dropshipping nacional, pela flexibilidade que se tem. Não, Ellen, para mim, não faz sentido o estoque, principalmente quando tu não tem certeza do que tu vai vender. Tu vai lá, vai colocar 20 mil. Eu vou te contar, eu tenho aqui, tá? Eu tenho uma história. Na época da pandemia, a gente também ingressou no Drop Nacional. Aí a gente encontrou um fornecedor de Santa Catarina e a gente produziu uns tapetes que eu não sei se você ouviu falar, o nome era Pise Limpe. Você limpava o pé de um lado e secava do outro. Aí a gente vendeu muito, vendeu assim mais de 2 milhões. Depois a gente teve problema com o fornecedor que ele não entendia o que era o dropshipping. A gente teve uma questão, ele era o nosso sócio e ele achava que a gente ganhava mais dinheiro que ele por causa da loja. Enfim, foi uma falta de... Foi uma confusão, assim. Tem um pouco das pessoas entenderem como funciona o mercado do digital, enfim. E aí, eu fiz a burrada de trazer alguns pallets desse produto aqui para a Europa, tá? Trouxe alguns pallets, a gente chamou de Step and Clean. No Brasil era Pise Limpe, aqui no exterior Step and Clean. Cara, aqui não funcionou, não vendi nada. Ellen, eu tenho muito espaço aqui na minha casa, eu tenho assim um espaço, tá lá, eu não sei o que fazer. Só para pagar, para eu jogar fora, se eu tiver que jogar fora, custa 2.500 euros para eu jogar aquilo tudo de material fora. Estamos falando aí de mais ou menos uns 17 mil reais para jogar fora. Então, gente, não faz sentido trabalhar com estoque, principalmente se você não tem certeza. Eu falei assim, até hoje eu me pergunto, cara, eu sou do dropshipping, o que eu inventei de trazer? Eu poderia ter trazido 100, sabe? 10. E trazer 2 pallets gigantescos, fiz a importação, tá aqui até hoje, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu falei que 2024 eu vou dar um jeito nisso, que é um produto que não combinou aqui com o mercado do exterior, porque o pessoal tira o sapato antes de entrar em casa. Então, olha só, são coisas que a gente não parou para pensar, deu super certo no Brasil, aí trouxe para cá, achou que ia dar, e às vezes você pode ir lá, investir, sei lá, 10, 20 mil em um produto e achar que vai dar super certo e botar para vender e não vai vender nada. Ele vai estar falhado, né? Quando eu trabalhava no B2C, isso aconteceu muito. Eu fiz vários investimentos em produtos que eu achava que não, esse produto tem tudo a ver com o nicho que eu trabalho, vou investir no estoque que é certeza que vai vender. Não. Porque para começar, quando você vai fazer o estoque, o fornecedor, ele não está preparado para atender um lojista digital, mas ele tem um produto bom. Você vai comprar o produto do fornecedor, você tem que pensar na foto, você tem que pensar em todas as informações, você tem que fazer um cadastro, e esse cadastro se torna muito mais improdutivo quando você trabalha com um fornecedor que não tem a mentalidade do digital, né? Então, não faz sentido, realmente. Não mais, né? Fez já sentido na época, mas agora não mais. E eu tô super feliz que tu tá aí levantando essa bandeira também de ter lojas sérias, que eu acho que o mercado precisa de lojistas que levam o dropshipping, o e-commerce sem estoque como empresa desde o início. E porque vocês veem aí, gente, tem empresas gigantes por trás, famílias, então é uma forma também de impulsionar a indústria nacional. Se a gente conseguir
um número gigante de lojistas trabalhando, a gente vai ter mais produção, enfim, impulsiona o nosso mercado, né? Ellen, nós estamos nos encaminhando para o final do podcast e eu tenho sempre uma pergunta aqui que a gente faz no nosso podcast para todas as mulheres ou homens que vêm aqui, que é qual mulher nesse momento ou te inspirou na tua vida e por quê? Minha mãe. Eu vou chorar. À vontade, à vontade. Não tem jeito. Minha mãe, com certeza, é a pessoa que me inspira como mulher pelo quanto que ela batalha pelos sonhos dela. Então, hoje, por exemplo, ela não precisava, por exemplo, eu reformar a loja dela, deixar a loja dela em um outro formato para realmente fazer com que as vendas, com que o trabalho dela fosse cada vez mais reconhecido. Ela é uma pessoa que realmente tem garra e que tem o espírito empreendedor. Então, e que sempre soube cuidar da família enquanto também cuidava do trabalho. Então, não tem como eu não ter uma outra pessoa como inspiração que não seja minha mãe. Qual é que é o nome dela, Ellen? Sueli. Dona Sueli, então, fez a Ellen se emocionar aqui. Legal. Parabéns. Carambolas, quando a gente fala de família, ó, não tem jeito. Uma inspiração, a Dona Sueli aí. Parabéns, Ellen. E, Ellen, onde que o pessoal te encontra as tuas empresas? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o teu Instagram, os contatos da tua empresa, mas explica um pouquinho para quem está nos ouvindo. Quem é fornecedor, como é que ele faz para te encontrar, quem é lojista, quem é indústria, todo esse trabalho. Explica aí. Vamos nessa. Agora com a cara de choro, eu vou falar para vocês que Gente, quando eu tenho um Instagram, que eu tô trabalhando muito, justamente para fomentar o ecossistema de dropshipping nacional. Então, dentro do meu Instagram, das minhas redes sociais, que é o @EllenCatarim, eu tenho, de fato, conteúdos que trazem para a indústria como que se trabalha. Então, a indústria que quer começar a fornecer nesse formato pode entrar em contato comigo direto pelo Instagram. E também, quando o lojista ele quer entender melhor o ecossistema de dropshipping nacional, também eu consigo trazer esse conteúdo para vocês diretamente no meu Instagram. Agora, se você está buscando por uma rede de fornecedores para trabalhar, você é um lojista e está buscando por uma rede de fornecedores, temos a Mais Que Distribuidora, nós já temos o nosso site, que é maisquedistribuidora.com.br, e lá dentro você já consegue se cadastrar e receber acesso imediato a todo o material para já começar a trabalhar. E temos também a Mais Que Drop, que é a nossa comunidade focada no ecossistema de dropshipping nacional. Então, nós temos a comunidade gratuita. Então, é só você clicar. Nós temos o link também direto pela Mais Que Distribuidora, que você consegue entrar na nossa comunidade gratuita. Mas você também, se você quiser entrar na nossa comunidade Pro, que tem todos os diferenciais de mentorias e tudo mais, você também consegue esse acesso com a gente. Excelente. Ellen, eu vou te fazer um convite aqui em público, tá? A gente tem o ecossistema do É Com Elas, que tem um grupo de networking, que eu falo, que é uma comunidade de mulheres que estão empreendendo, principalmente através do e-commerce em estoque. E eu quero te deixar um convite para você fazer uma aula para mostrar a tua plataforma, se possível, por dentro, como essas mulheres podem começar a trabalhar com os seus produtos, etc. A gente pode marcar isso para as mulheres? Com certeza. Tá topado aqui no ao vivo, então a gente não tem mais como a gente falar não, né? Sem dúvida. Eu agradeço muito o convite, com certeza, faço sim. Vamos já marcar essa data. Vamos marcar essa data e, mulherada, o link da nossa comunidade É Com Elas tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então, participem, é 100% gratuita. A gente acredita muito que o ambiente, você está conectada com outras mulheres que querem o mesmo objetivo ou parecido com o seu objetivo, pode fazer uma grande diferença na tua vida. Então, agora com a Ellen, a gente vai iniciar também uma série de aulas especiais só para a comunidade, com as nossas convidadas. Então, vai valer a pena você entrar.
Ellen, mais uma vez, quero te agradecer demais. Continua fazendo esse trabalho e vamos mudar aí essa visão do dropshipping e profissionalizar esse mercado. Eu acredito muito nisso e acredito que esse é o futuro, que no futuro, cada vez mais, os e-commerces vão deixar de trabalhar com o estoque. Então, muito obrigada. Eu que agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui com você e também te parabenizo. Não só pelo seu trabalho, mas também por você, como mulher, estar desbravando esse ecossistema de vendas online para o público feminino, né? Para a gente entender o poder que nós temos dentro desse mercado também para se trabalhar. Então, parabéns pelo seu trabalho e conte comigo. Obrigada mesmo. Até o próximo episódio. Até!